Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Daniel Assis, para mais uma aula do nosso módulo de matemática básica. E hoje o tema da nossa aula é de extrema importância para você: potenciação. Vamos lá. No que a gente fala de potenciação, nós temos que potenciação é quando eu tenho um número elevado a um expoente. Esse número, ele é chamado de base. O n, nesse caso, ele é chamado de expoente. E o conjunto inteiro, a elevado a n, é chamado de potência, certo? Então, na verdade, a potenciação ela vem com o intuito de simplificar. Como assim, professor? Você viu na aula de multiplicação que a multiplicação, na verdade, ela vem com o intuito de escrever de maneira mais simplificada aquilo que nós representaríamos como uma sequência de adições. Então, aqui eu tenho 4 vezes um número 2, certo? A potenciação segue o mesmo princípio, só que a potenciação, na verdade, quando eu tenho um número elevado a um expoente, então eu tenho x elevado a n, isso aqui significa que a multiplicação de x por ele mesmo irá aparecer n vezes. N vezes. Então, na verdade, quando eu escrevo dessa maneira, aqui, isso acaba simplificando aquilo que eu teria que fazer por extenso, fazer à mão. Então, nesse caso, nós temos algumas coisas que podemos ressaltar aqui. Então, aqui nós temos o seguinte: 3 ao cubo é o produto de 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. A letra B e a letra C, eu quero chamar a atenção em alguns aspectos. Como assim? Observe que aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta, que é um expoente par. Então, aqui eu tenho um expoente par. E na letra C, nós temos um expoente ímpar. E observe que o sinal do resultado é diferente. Por quê? Observe que quando o expoente ele é par, o jogo de sinal vai dar para mim um resultado positivo. Porque ao multiplicar menos 2 com menos 2 com menos 2 menos 2, você observa que o jogo de sinal vai dar positivo. Olha, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos, e menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai dar mais. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Quando você observa a letra C, o resultado está dando negativo. Justamente porque, ao fazer a multiplicação desses números negativos, o jogo do sinal irá dar para mim um resultado negativo. Então, você observa aqui, menos com menos vai dar mais, e menos com menos vai dar menos. Então, isso aqui vai dar menos. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, vai dar menos 8. Qual é a conclusão que nós temos aqui? Se o conjunto inteiro do número negativo, ou seja, tanto o número quanto o sinal estiverem elevados a um expoente par, o resultado, por consequência, dará um número positivo. Se eu tiver o conjunto, ou seja, o sinal e o número elevado a um expoente ímpar, dará para mim um resultado negativo. Justamente porque ao fazer o jogo do sinal, você observa essa relação. Diferentemente do que acontece na letra D. Observe que aqui eu tenho um número elevado a um expoente par
e o resultado vai continuar dando negativo. Professor, por que isso acontece? Porque você observa nesse exemplo que o expoente, ele só é expoente do número, ele não é expoente do sinal. Então, esse menos ficaria de fora, 5 vezes 5 dá 25, mais com menos vai dar menos. Então, se você observa também a letra E, você observa que eu tenho um menos 7 ao cubo, isso aqui eu teria menos 7 vezes 7 vezes 7, isso aqui vai dar menos mais 243, isso aqui vai ser igual a menos 243. Ou seja, a regra que eu falei na letra B e na letra C só é válida se o conjunto inteiro estiver elevado ao expoente par ou ao expoente ímpar. Se somente um número estiver elevado, então você só faz a potenciação com o número e não com o sinal, certo? Propriedades. Então nós temos essa propriedade 1 aqui, ela é de extrema importância, que todo número elevado a zero, ele é igual a 1, qualquer que seja A pertencente ao conjunto dos números racionais, com exceção do zero, ou seja, R asterisco. Por quê? Porque, na verdade, se A for zero, 0 elevado a zero é indeterminado. Então, nós caímos aqui na terceira propriedade. Ou seja, todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do zero, que elevado a zero é indeterminado. Então, nós temos aqui que 2 elevado a zero é igual a 1, que 1937 elevado a zero é igual a 1. E essa é uma propriedade até simples de demonstrar. Nós iremos ver uma propriedade um pouco mais à frente, mas eu vou ressaltar aqui o porquê. Se eu coloco 2 dividido por 2, isso aqui é igual a 1, correto? Então, nós temos aqui que 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Isso aqui é igual a 1. Então, nesse caso, nós temos aqui a divisão de potências de mesma base. Se eu tenho a divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e eu subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Por consequência, eu tenho 2 elevado a zero, que é igual a 1. Então, uma propriedade até simples de ser demonstrada. Então, nós temos aqui que 0 elevado a n é igual a zero, qualquer que seja n pertencente a R. Isso aqui não é difícil de se visualizar. Por quê? Se eu tenho 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 n vezes, isso aqui vai ser igual a zero. Tudo bem? Não tem como isso aqui dar outro número diferente de zero. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, qualquer que seja A pertencente a R. Então, nós temos que 2 elevado a 1 é igual a 2, assim como 43.837 elevado a 1 é igual a 43.837 e por aí vai, por consequência. O 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1, qualquer que seja n pertencente a R. Então, nós temos que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 n vezes, isso aqui também será igual a 1. Essa sexta propriedade é de extrema importância, Guarda ela aqui no seu coração, certo? Bota o coraçãozinho aí na 6. O que é que acontece? Quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e eu somo os expoentes. Então aqui, se eu tivesse, por exemplo, k elevado a x multiplicado por k elevado a y
multiplicado por K elevado a Z, eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Então, eu conservo a base e eu somo todos os expoentes. Certo? Então, essa propriedade 6, ela é de extrema importância. Certo? Deixa eu tirar essa imagem aqui para não ficar borrado para vocês e passar marcar texto de novo. Então, você observa que é de extrema importância. Nós utilizaremos muito ao longo do curso. A propriedade 7, igualmente, né, de forma igual a propriedade 6, ela é de extrema importância. Então, nesse caso, ao invés de ter a multiplicação, nós temos a divisão de potências de mesma base. Se eu tenho a divisão de potências de mesma base, eu tenho aqui uma subtração dos expoentes. Então, nesse caso, se eu tivesse, por exemplo, K elevado a x dividido por K elevado a menos y, eu faria a propriedade. De qual forma? Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Eu subtraio os expoentes. Observa que a propriedade é a mesma. Mas como o sinal do número de baixo é menos, eu preciso também levá-lo em consideração. Então, nesse caso, K vai ser igual a x mais y. De tal forma que esse menos é o sinal da propriedade. Sinal da propriedade. E esse aqui é o sinal do número. Propriedade 8, propriedade muito importante também. Se você colocar ela aqui em pauta, você observa que toda vez que eu tenho uma potência e essa potência está entre parênteses elevado a um outro expoente, o resultado disso vai ser igual ao produto dos expoentes. Então, nós temos aqui, ó, o produto dos expoentes. Se você observa, nós teríamos, por exemplo, aqui K elevado a x elevado a y. Então, isso aqui vai ser igual a K elevado a x vezes y. Diferentemente disso aqui, se eu tenho, por exemplo, um K elevado a x elevado a y, isso aqui é diferente de K elevado a x que está elevado a y. Professor, me dê um exemplo mais prático disso, sem problema algum. Observe o seguinte, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo e esse cubo está elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser diferente de 2 elevado ao cubo, que vai estar elevado ao quadrado. Nesse caso, aqui, você observa que o expoente 2 seria potência somente do expoente. Então, na verdade, aqui eu tenho um 2 elevado a 3 ao quadrado. Então, isso aqui é 2 elevado a nona, porque esse é o resultado. E aqui nós aplicamos a propriedade. Então, 2 elevado a 3 vezes 6. Então, 2 elevado a nona. Isso aqui vai ser diferente de 2 elevado a sexta. Certo? Deixa eu apagar aqui para poder gerar uma ordem, para não ficar tão poluído o quadro. Propriedade 9,
nós temos que, quando eu tenho o produto de dois números elevado a um expoente, esse expoente pertence aos dois números. Então, nós temos aqui, por exemplo, se eu tenho k vezes x elevado a y, isso aqui vai ser igual a k elevado a y vezes x elevado a y. Então, isso aqui seria um exemplo. Nesse caso, nós temos, por exemplo, que 3 vezes 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 3 vezes 2 elevado ao quadrado. De tal forma que eu tenho 6, 3 vezes 2 dá 6, isso aqui é 6 ao quadrado. Assim como eu tenho que a propriedade aplicada ficaria 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, eu tenho aqui 6 ao quadrado é 36, isso aqui vai ser igual a 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Então, 36. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não é casa de querer. Então, 36 vai ser igual a 9 vezes 4, que também vai ser 36. Ou seja, isso aqui é uma verdade. Propriedade 10. Da mesma forma que eu tenho o produto elevado a um expoente, aqui eu tenho uma divisão elevada a um expoente. Por consequência, esse expoente pertence tanto ao número, o denominador, o número de baixo, quanto ao numerador, que é o número de cima. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 dividido por 2 ao quadrado, isso aqui vai ser 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 9 dividido por 4. Um exemplo da propriedade. Essa propriedade 11ª, ela é de fundamental importância. Fundamental mesmo. Porque observe o seguinte, toda vez que eu tenho um número elevado a um expoente negativo, isso aqui será igual ao inverso desse número elevado ao expoente. Então, eu teria esse formato. Então, por exemplo, se eu tivesse 3 dividido por 2 elevado a menos 2, isso aqui ficaria, eu inverto a fração, ficaria 2 terços elevado ao quadrado, isso aqui ficaria igual a 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Então, isso aqui ficaria igual a 4 nonos. Então, esse seria um exemplo dessa propriedade. Então, toda vez que eu tenho um número elevado a um expoente negativo, esse número é igual a um inverso do outro, certo? Vamos resolver um problema aqui. A metade do número 2 elevado a 21 mais 4 elevado a 12. Ele quer a metade desse número. Você vai multiplicar, você vai somar, não é o ideal. Porque, observa, eu teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 21 vezes. Ou seja, isso aqui vai dar um número muito grande mesmo. É mais fácil você aplicar as propriedades de potência, porque assim você acaba descobrindo um valor de uma maneira mais rápida. Então, ele quer a metade desse número. Nós temos 2 elevado a 21 mais 4 elevado a 12. Se ele quer a metade desse número, eu posso escrever dessa maneira, dividido por 2, metade. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Deixa eu transportar isso aqui para cá. Isso aqui vai ser igual 2 elevado a 21 dividido por 2 mais 4 elevado a 12 dividido por 2. Então, aqui eu posso escrever isso da seguinte forma. Observe. Aqui eu tenho a divisão de potências de mesma base. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu tenho 2
2 elevado a 21 menos 1 mais 4, que pode ser escrito como 2 ao quadrado. Isso aqui vai estar elevado a 12, dividido por 2. Então, eu tenho aqui que 2 elevado a 20. Eu multiplico esses dois números, então 2 vezes 12 vai dar 24, mais 2 elevado a 24, dividido por 2. Então, eu tenho que 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, mais 2 elevado a 24, menos 1. Então, isso aqui será igual a 2 elevado a 20, mais 2 elevado a 23. Alternativa A. Então, faça os exercícios, certo? Para que você possa dirimir algumas dúvidas, que você possa praticar. Porque isso aqui é prática. Prática, prática, prática e repetição. A perfeição, ela vai te levar à perfeição, certo? Exatos policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.